Lando Norris é campeão mundial de 2025. E já começou a polémica para quem diz que o mérito vai mais para a FIA, que deu o Mundial a Norris. Há quem diga que, ao contrário, Verstappen mereceu mais por ter vencido mais corridas, 8 corridas contra as 7 de Norris e 7 de Piastri. Enfim, já é um Mundial cheio de polémicas. Mas antes de começar, quero parabenizar esse rapaz porque foi subestimado por todos, inclusive por mim. E vocês sabem, eu fui cético e até crítico em relação a ele por muitas corridas deste Mundial que, na minha opinião, ele não geriu bem. Por exemplo, a largada ele errou muitas vezes, cometeu vários erros, mas conseguiu-se recuperar. Depois da pausa de verão, em particular, ele conseguiu redefinir um pouco sua mentalidade. Desde então, ele fez corridas realmente extraordinárias, mostrando um ótimo ritmo, frequentemente ficando à frente do seu companheiro de equipe. Enfim, é um Mundial merecido. E agora vamos aprofundar, obviamente, todos os temas. Vamos ver também o caso da ultrapassagem sobre Yuki Tsunoda, feita fora dos limites da pista, e falamos sobre isso. Falamos, obviamente, da comemoração de Norris. Vamos ver a estratégia da McLaren, porque Piastri ficou na pista tanto tempo. E também falamos sobre a Ferrari. Antes de começar, lembro que deixem um like, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo no canal. Agradeço muito por todas as mensagens de apoio e comentários que sempre geram discussões super interessantes. E agora começamos imediatamente. Então, quero começar dizendo que Norris este Mundial ele absolutamente mereceu. Consideremos que ele fez uma boa temporada, teve altos e baixos. Certamente não foi perfeito em todas as ocasiões, mas também foi o único piloto a ter um abandono por confiabilidade na Holanda, algo que todos os outros pilotos não tiveram, que lutaram também pelo Mundial. Lá são 18 pontos a menos. Depois, claro, o caso do Qatar com Kimi, aqueles 2 pontos que Norris ganhou em detrimento de Verstappen, e também o caso de Monza com a troca de posições entre Piastri e Norris. Houve muitas situações em que Norris ganhou pontos que talvez não fossem dele, mas o Mundial também é feito disso. É feito de cenários imprevisíveis. E esse é o belo da Fórmula 1, que chegamos à última corrida onde todos os 3 pilotos mereciam o Mundial. Talvez um pouco mais Verstappen e Norris. E depois aconteceu o que aconteceu. Foi uma bela corrida. Para ser sincero, estou feliz que a Federação não tenha se envolvido no caso do Tsunoda. Agora vamos ver juntos em detalhes o que aconteceu, mesmo que todos tenhamos visto. Mas vamos fazer um resumo, digamos. E então está bem assim. Devemos parabenizar Lando por ter vencido o título. É campeão mundial, então chapeau. Me parece também um pouco, a mim, estúpido também ser rancoroso em relação a ele dizer: caramba, a FIA lhe deu o Mundial. Não merece ganhar este título porque não está à altura. Na minha opinião, não. Norris fez uma boa temporada, talvez não das melhores, mas também houve nos anos passados muitos campeões do mundo que ganharam o título e talvez não fossem fenómenos absolutos, como Verstappen, como Hamilton, que eram fenómenos. Tivemos também o próprio Rosberg, o próprio Jenson Button. Bem, houve pilotos que talvez não fossem os mais fortes no grid, mas mesmo assim ganharam o título porque as condições se alinharam. E na minha opinião, não para diminuir Norris, que é um ótimo talento, mas Norris fez uma boa temporada e merece o título. Disso não há dúvida. Eu queria fazer este discurso inicial porque vi muita maldade nos comentários e não gosto porque eu sou o primeiro a dizer que, na minha opinião, talvez Verstappen merecesse mais o título este ano. Mas uma vez que Norris vence, devemos parabenizar Norris. Fim da história. Quer dizer, não devemos ficar tanto ali, enfim, discutindo, dizendo: caramba, não deviam dar o Mundial. Deram o Mundial para Norris. A FIA foi tendenciosa. Quer dizer, o momento era preciso se conter. Este foi o momento mais importante da corrida, além da estratégia de Piastri e também o pit stop de Norris, que vamos ver depois. Mas começamos por aqui, porque dizem a Tsunoda para desacelerar, para fazer, digamos, seu trabalho de segundo piloto da Red Bull e assim tentar impedir Norris, apesar de Tsunoda ter um pneu 20 voltas mais velho. E aqui chega então Norris, que tem que tentar ultrapassá-lo. E vejamos em detalhe a bordo de Norris. Vemos aqui que Tsunoda faz a primeira mudança de direção para o interior, depois se alarga e depois se aperta novamente. Vocês veem que se aperta novamente para o interior, então para a esquerda. E aqui nesse caso é Norris para evitar completamente de colidir no centro. Tsunoda vai até mesmo fora dos limites da pista. Nesse caso, na minha opinião, não é tanto culpa de Norris, porque Tsunoda faz muitas mudanças de direção.
Portanto, um piloto que está lutando pelo Mundial deve gerenciar muita pressão e, portanto, nesse caso, Norris, na minha opinião, fez bem ir muito largo. Ir mais largo do que o necessário para evitar justamente Tsunoda, que tinha feito várias mudanças de direção. Norris, para evitar o contato com Tsunoda, sai dos limites da pista, mas neste caso foi mais forçado para fora da pista por Tsunoda, que é ele quem sai dos limites para fazer a ultrapassagem. Então, os comissários, na minha opinião, fizeram bem em dar a penalidade a Tsunoda, porque nesse caso a culpa era do piloto da Red Bull, não tanto de Norris, porque Norris não podia fazer nada nessa situação, já estava apontando para o interior. Tsunoda fez várias mudanças de direção e lá não sabia para onde ir. Então, é óbvio que se você está lutando pelo Mundial, pode fazer tudo com precaução, pode ficar atento. Neste caso, vemos que Norris quer evitar a todo custo um contato com Tsunoda e, portanto, é compreensível. Vejamos também de fora e depois comentamos, porque de fora se vê claramente. Vamos ver também as mudanças de direção. Um vai para o interior, vai para o exterior, então se aperta para o interior, então vai novamente para o interior e você vê que Tsunoda continua a mudar de direção. E neste caso sim, Norris vai muito mais longe do espaço que há. E sobre Bergen está certa, mas Nico Rosberg também está certo na narração quando disse: mas você deve decidir ou dar a penalidade a Tsunoda por ter forçado Norris para fora da pista ou dar a penalidade a Norris por ter feito a ultrapassagem fora dos limites da pista e, portanto, ter violado os limites da pista. Então é justo que a FIA tenha dado a penalidade a um dos dois pilotos e neste caso decidiu dar a penalidade a Tsunoda, também porque sabiam que a Red Bull iria jogar sujo com Tsunoda tentando atrapalhar Norris, mas faz sentido. Isso faz parte da Fórmula 1 e, portanto, na minha opinião, é justa a interpretação da Federação. Não vou condenar a Federação. É verdade que em outras situações, as ultrapassagens que ocorreram fora dos limites da pista penalizaram o piloto que fez a ultrapassagem, mas neste caso também me pareceu mais uma força de Tsunoda em direção a Norris fora dos limites da pista. Mais do que o contrário. É uma situação um pouco difícil de interpretar e eu percebo isso. Na minha opinião, a FIA, a Federação, quis ficar fora de possíveis polémicas pós-Grande Prémio, porque se tivessem penalizado Norris, ele teria chegado atrás de Leclerc. Teria sido um caos. Então eu realmente apreciei a decisão da Federação e vamos ver juntos também esta imagem aqui que nos mostra exatamente o limite dos limites da pista quebrado por Norris. Vemos aqui com a lupa que nos mostra claramente que ele estava fora dos limites da pista, mas foi forçado por Tsunoda. Muitos falam de uma federação corrupta a favor dos ingleses. É um tema que surge frequentemente. Neste caso, eu concordo com a federação. Eu também provavelmente teria tomado esta decisão aqui, porque obviamente não queria interferir no Mundial. E me parece muito mais uma força de Tsunoda em direção ao exterior de Norris do que o contrário. Mas, obviamente, me digam também a sua opinião nos comentários e eu também devo parabenizar Norris por essa ultrapassagem que ele fez. Lembremos que estamos na 19ª volta. Norris acabou de fazer a parada, precisa se livrar do tráfego e faz essa dupla ultrapassagem realmente muito bonita na minha opinião, porque isso lhe permitiu se distanciar ainda mais de Leclerc, que estava atrás e estava recuperando, e que também já tinha feito a parada, assim como o Russell, e essa foi uma bela dupla ultrapassagem de Norris, que mostrou um pouco mais de coragem e assumiu a situação. Isso foi fundamental para se distanciar. Atenção que Leclerc, em certo momento no início da corrida, tinha o potencial também para atacar Norris, mas não podia fazer uma ultrapassagem limpa e, portanto, evitou. E então essa foi a segunda situação em que Norris estava mais próximo de Leclerc, e então conseguiu fazer essa dupla ultrapassagem e se distanciar. Devemos falar, obviamente, também sobre a estratégia de Piastri, porque ele foi tão longe em seu stint com Gomard. Primeiro, ele colocou o pneu duro enquanto Norris usava o médio, porque a McLaren diferenciou as estratégias para evitar possíveis polémicas de que estaria favorecendo Piastri na disputa pelo título. Então faz sentido diferenciar a estratégia e, obviamente, em segundo lugar, Piastri colocou o composto duro, então alongou o stint e alongou ainda mais o stint para chegar em uma corrida avançada, mas além do stint necessário com Gomard, tendo feito a parada depois, tinha um pneu mais fresco para um eventual safety car e, portanto, isso poderia beneficiar a McLaren. O objetivo da McLaren era ter 2 carros dentro dos primeiros 3 e, portanto, essa era a coisa mais importante. E, portanto, no final, eles conseguiram. Então, esse era o objetivo. Ter Norris em terceiro era fundamental e eles focaram toda a corrida em ter Norris em terceiro e não tentar vencer em casa da McLaren. Mas jogaram muito na estratégia e eu concordo com eles porque era a melhor maneira de vencer o título.
Então Piastri alongou tanto o stint com Gomard por esse motivo. Então, em caso de safety car, ele tinha um pneu novo no final da corrida e também para evitar que Verstappen fizesse o bloqueio. Houve esse tema também durante toda a corrida de que Verstappen poderia fazer o bloqueio. E, portanto, poderia também bloquear todos os outros atrás para aproximar Leclerc e Russell. Mas depois, no final, ele não fez isso. Não correu de maneira realmente antiesportiva, mas gerenciou bem a corrida, na minha opinião. Ele ficou a par do que estava acontecendo atrás, tanto que aqui ele perguntou se Leclerc estava alcançando Norris. Eu esperava um bloqueio de Verstappen, até porque é uma manobra que é permitida pelo regulamento, é antiesportiva, mas é permitida e lícita pelo regulamento, então esperava que Verstappen a fizesse mais no início da corrida do que no final. Porque no final, obviamente, Piastri tinha pneus novos, não era possível fazer isso. Mas no início da corrida era possível tentar aproximar Leclerc e Russell e fazê-los atacar Norris. Tanto é que, na minha opinião, Leclerc poderia atacar Norris nos primeiros 10 voltas. No entanto, isso não aconteceu. Verstappen jogou um pouco mais limpo, na minha opinião, em comparação ao habitual, e então a McLaren decidiu manter Piastri fora porque assim, eventualmente, correriam menos riscos caso Verstappen fizesse um bloqueio no final da corrida, pois tinha um carro competitivo para ultrapassá-lo e talvez vencer com Piastri. E então Verstappen terminaria em segundo e, no máximo, Norris terminaria em quarto, mas ainda assim seria campeão. De qualquer forma, a McLaren geriu muito bem em termos de estratégia. Verstappen poderia ter feito essa estratégia do bloqueio, mas não fez. Porém, está tudo bem que ele não tenha feito, pessoal, quer dizer, isso nos mostra um Verstappen maduro, um Verstappen que sabe que este título nem era dele, na minha opinião. Ele não o sentia como dele. Eu via isso também nas declarações. Talvez ele o merecesse mais. Mas não era muito dele. Este ano é um pouco isso que penso. E por esse motivo ele também geriu a corrida indo o mais forte possível e vencendo. E, portanto, demonstrando ser forte. E se quisermos, talvez demonstrando ser mais forte que os outros dois. Tendo 8 vitórias, Verstappen, e 7 Norris e 7 Piastri. Mas apesar disso, não venceu o título. Então, parabéns a Verstappen pela corrida que fez. Max também teve uma temporada incrível e eu repito e digo novamente, na minha opinião, talvez Max merecesse ainda mais o título, mas é justo que tenha acontecido desta forma e que Norris o tenha vencido. Portanto, estou feliz independentemente e estou realmente feliz por Lando, que viveu momentos difíceis. Vimos também Siska, sua mãe, e vimos seu pai presente. Aqui estão as lágrimas de Lando. Agora vamos ouvir também o rádio da equipe. Uma grande corrida, uma grande temporada de Lando Norris, que amadureceu muito. Eu repito mais uma vez que desde a Holanda, e se quisermos, ainda mais desde Singapura, vimos um Norris completamente diferente, mais crescido, com um coach mental que o seguia e que o melhorou muito a nível mental e psicológico. Na minha opinião, você o vê realmente muito mais forte, muito mais confiante, também mais calmo, se quisermos, em muitas situações. Então, estou feliz por Norris por este título, porque ele o mereceu no final. Então, chapéu. Grande também a McLaren, porque no final se falava muito das regras papaya, mas no final elas funcionaram. Obviamente, houve muitas situações afortunadas para eles. Como dissemos antes, por exemplo, a troca de posição em Monza favoreceu Norris. Também mencionamos antes que Kimi Antonelli cometeu um erro e Norris passou no Qatar. Devemos dizer também que a desistência por confiabilidade desfavoreceu Norris, se quisermos aquela na Holanda. Mas de qualquer forma, parabéns à McLaren e a Norris por este título mundial de pilotos e construtores. Grown resilient in order to stand centers Norris cruza a linha de chegada. all rounds. Lando Norris is the Formula One. Realmente muito feliz, pessoal. Muito feliz por Norris, porque ele merece. Uau! Campeão. Norris vence o título. Esta é a situação dentro dos boxes da McLaren. Toda a equipe, obviamente, super feliz. É realmente lindo ver isso. E, na minha opinião, é um título que a McLaren queria. O título de pilotos. E viemos de 2 títulos de construtores conquistados, o de 2024 e o de 2025. Então faltava a cereja do bolo e ela chegou. Então, parabéns a Lando. Vamos falar um pouco também sobre a Ferrari. Vimos uma boa corrida de Hamilton, que fez uma boa recuperação. Vou mostrar rapidamente a classificação para vocês. Aqui está com Leclerc em quarto e Hamilton em oitavo. Hamilton largou em 16º, então recuperou 8 posições e fez uma ótima largada. Hamilton, vamos ver juntos porque foi muito interessante. Vamos ver juntos como Hamilton reagiu nesta última corrida da temporada. Veja aqui, ele passa imediatamente por dentro. E aqui faz uma bela frenagem. Não bravo Hamilton, porque fez uma boa primeira volta.
O pneu macio certamente o favoreceu. Dissemos que a estratégia era possível com pneus macios, começando com esse pneu e depois fazendo várias paradas, e foi isso que Hamilton fez. No final, ele fez macio duro, médio como estratégia, fazendo 2 paradas, e agora vou mostrar também esta ultrapassagem sobre Sainz, muito, muito bonita. Essas são as ultrapassagens de Lewis que nos emocionam, que não vemos com muita frequência. Olhem aqui, em um ponto quase impossível, ele se infiltra por dentro de Sainz. Grande ultrapassagem deste 7 vezes campeão mundial, e gostei dessa resposta de Hamilton. Mas como disse corretamente também Nico Rosberg, Hamilton na corrida mostra ter o ritmo de Leclerc. Talvez às vezes até melhor. Mas o problema continua sendo a qualificação. Essas 3 exclusões, 4 se considerarmos a sprint nas qualificações em Q1. Nas últimas, de fato, 3 corridas é realmente uma pena. Ver um Hamilton assim, ter tanta dificuldade na volta rápida e não na corrida, onde consegue se recuperar, é uma pena. Ainda mais porque com esses carros de efeito solo, recuperar na corrida é cada vez mais difícil, pois você começa a ter mais ar sujo, e já dissemos isso várias vezes. Portanto, uma boa corrida de Hamilton, que sempre consegue fazer belas recuperações na última corrida em Abu Dhabi. Lembramos também do ano passado na Mercedes, então veremos se Hamilton conseguirá se recuperar, obviamente para a próxima temporada, e voltar forte também nas qualificações. Esse é o objetivo dele, para ter mais sensibilidade com o carro na volta rápida. Dito isso, parabéns também a Leclerc, que fez um ótimo stint, também fez a volta mais rápida na corrida 1, 26.7. A Ferrari, como eu havia dito, e também no prognóstico, era mais rápida que a Mercedes no ritmo de corrida, tinha mais dificuldade na qualificação e vimos isso. Dito isso, deixe-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os temas do vídeo. Então a vitória do título de Lando, a situação com Tsunoda e também a estratégia de Verstappen e Piastri. Digam-me a sua opinião, estou curioso para ler e responder a todos. Como sempre, lembro-lhes de deixar um like, inscrever-se, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Aqui é tudo da rasta, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!